Gente, hoje eu tô até nervosa de começar o vídeo. O nosso convidado do dia, ele é mais do que especial. Ele quebra a nossa tradição de trazer apenas físicos e físicas para os nossos 20 minutos de prosa, mas ele quase foi um físico, então tá valendo. A gente vai conversar hoje com Chico Pinheiro, que é um músico talentosíssimo brasileiro, né? E quem está dizendo isso não sou só eu, que sou fã de carteirinha, né? Assumida há décadas, mas quem diz isso é César Camargo Mariano, Edu Lobo, Chico César, Ed Mota, Maria Rita e outros monstros da música do Brasil. E também a crítica toda especializada, não só da mídia nacional, como da internacional. Chico Pinheiro, ele foi já indicado 2 vezes ao Grammy de Música, recentemente com seus álbuns maravilhosos, né? Ele tem um talento nato e assim ele cresceu num ambiente muito estimulante para música, para arte. E a gente hoje vai entender um pouquinho o que levou esse menino que já nasceu no meio da música pensar em ir para a física, né? Chegar a cursar a física, e a gente vai entender um pouquinho dessa conexão entre a música e as ciências. Então eu tenho certeza que você vai gostar desse papo, fica aí. Então, seja bem-vindo, Chico. Muito obrigada mesmo por ter conseguido aí um espaço na sua agenda para falar com a gente. E a gente está muito feliz de receber você aqui no Que Diz a Física. Eu que agradeço, obrigado. Ali é um prazer. Fazia tempo que a gente não se via, né? E é um prazer e realmente uma super honra, né? Um programa de físicos. Eu falei, nossa senhora, eu já vou ter que me lembrar das coisas todas aqui, já estou imaginando. Mas Eu obrigado, acho que. obrigado pelo carinho. Ah, imagina. Muito Você legal. sabe que, assim, eu te aplaudo há muitos, muitos anos, há décadas eu tô ali, né? Sempre na tua audiência, sempre que eu posso. A última vez que a gente se viu foi lá em DC, eu acho que foi em 2016, porque foi quando a Verdade, Aurorinha, foi. eu estava de 9 meses de gestação da Aurora, Tava com e você foi barrigão, sim, barriga. E aí você foi é tocar lá com o verdade. Romero Lubango, né? No, Romero Lobão, a gente foi no naquela Blues Alley. Blues Alley. E eu No Blues levei o Alley, meu que é um, marido, fomos lá na é, primeira exatamente. fila. John tava lá e sim, sim, a gente se falou, ele foi simpaticíssimo, ele foi muito. Aliás, adorei, estavam todos lá, a família inteira, fiquei muito feliz de te ver lá. Eu falei, nossa, estão aí e tal. Foi o último date que eu tive antes de ter a Aurorinha, né? Então eu amei aquela Pois noite, a gente tinha é, conseguido babar para cuidar o Gabriel. Então foi, que mas bom. a primeira vez que a gente se conheceu, não sei se você lembra bem, mas foi lá no Jockey Club de São Paulo. Vocês estavam fazendo show com o Pedro Mariano naquele Telefônico Open Air. Eu já Lembro, contei, ao ar você lembra? livre, Ao ar sim, lembro livre. sim. E eu contei essa história aqui para o Nossa, pessoal porque eu fiz um vídeo e eu falei de você em um dos vídeos aqui, eu vou deixar ai linkado, que legal. mas é porque eu lembro que assim, a gente estava lá assistindo, a gente já amava Pedro e Mariano, e aí a gente viu a É, guitarrista gatinho lá no fundo, eu e umas amigas, e a gente foi pedir autógrafo. E aí você é foi dar um verdade. autógrafo no meu caderno de física. E foi aí que você me falou, É, você abriu assim para pegar uma página e viu minhas anotações de sei lá o que que era, mecânica clássica, sei lá. E aí você falou: "Ah, você é, faz física, eu fiz física". Então, é. a minha primeira pergunta para você vai ser a pergunta que eu faço para todas as pessoas que vêm aqui nesse quadro, que são físicos e físicas, né? E que é o que Uhum. te levou para a física, assim, o que fez você ir para escolher essa faculdade naquela época? Olha, então, é uma pergunta interessante, assim. Eu sempre gostei muito de física, de exatas, em geral, né? Que é uma coisa, todo mundo, assim, é uma coisa meio louca, assim. As pessoas, quando eu falo que física tem tudo a ver com música, as pessoas olham pra mim e falam, nossa, mas não tem nada a ver, você é louco. Eu falo, não, tem tudo a ver, né? Física, música é física pura e tudo mais. Mas, assim, de fato, quando eu estava para prestar o vestibular, não havia no Brasil propriamente uma faculdade de música, de jazz, de música popular. Era uma coisa mais música erudita, que não era muito a minha. Eu estudei desde pequeno música erudita, mas não era muito a minha. Então eu falei, cara, se eu não vou fazer música. E eu já tinha a ideia de ir para Berkeley, que é lá em Boston, né? Uhum. Aliás, aqui pertinho, né, em Boston. E aí o que que aconteceu? Eu falei, bom, se eu vou fazer uma faculdade de uma coisa que eu curta,
porque futuramente eu já estava com a ideia de fazer música. E eu, nessa época que eu fui prestar física, eu já estava trabalhando com José Miguel Wisnik, que é um compositor lá de São Paulo, com o Chico César, com uma porção de gente. Eu já tinha começado a fazer umas coisas com a Rosa Paz, eu já estava meio que. Já tinha me profissionalizado. Eu toco profissionalmente desde os 12 para 13, né? Então eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu goste, né? Porque o meu pai falou, acho legal você ter um diploma aqui, né? Eu acho legal, aquela Uhum. coisa de pai, falou, você precisa fazer uma faculdade. Eu falei, beleza. Então eu fiquei entre, falei, bom, será que eu faço? E física era uma coisa que eu curtia muito, mais até eu falei, será que eu faço poli, eu presto alguma coisa assim? Eu falei, não, poli vai ter física, mas é diferente, quer dizer, é todo um É, outro approach, você tem que. Aí depois fica uma coisa, quando vai passando o tempo, fica uma coisa mais aplicada na engenharia, aplicada, né? exatamente. Aí eu falei, não, eu tô afim de fazer física. Aí prestei e comecei a fazer, né? Isso, assim, era muito engraçado, porque eu achava, falei, não, beleza, é uma faculdade normal. E é super trabalhosa, né? O IF ali, você vê, cara, todo mundo... e aí no começo, depois fica integral, é um negócio assim, que eu digo o tempo É. inteiro, né? Então, teve um momento ali que eu queria, eu não terminei por causa disso, eu tranquei, porque teve um momento ali que eu falei, eu inclusive falei isso na terapia, né? Porque eu falei, bom, não sei, eu tô entre a cruz e a caldeirinha aqui, porque assim, ou eu vou ser o músico que eu quero ser, ou eu vou ser o físico que eu quero ser. Não dá pra ser os dois, né? E não dava, assim, eu queria, mas não dava. Aí o terapeuta falou assim pra mim, olha, Chico, eu acho que você já é músico, entendeu? Né, você já é, assim, você tá estudando física, que é uma coisa que você vai ter sempre. E aí nessa época, era o meu segundo ano de física, né? Eu tava no segundo ano, Hum. já tava, sei lá, no quarto semestre. Aí eu prestei a Berkeley, que aí foi em Ah, 98, 99, assim, eu prestei a Berkeley e passei e ganhei uma bolsa. Aí não tinha jeito. Aí eu falei, bom, eu ganhei uma bolsa, daí eu virei pro meu pai e fui dar a notícia e tal. Eu falei assim, olha, aconteceu isso, isso e tal. Eu vou trancar a física, eu vou deixar trancada, eu vou fazer a Berkeley, aí eu volto e termino. Claro que eu nunca mais terminei, né? quanto Por, tempo foi a Berkeley? Foram 4 anos? Não foram 4 anos, eu terminei em dois, na verdade. Né? Eu Ah, acabei pulando uma série de coisas que aqui na faculdade você podia fazer isso, né? Você fazia um teste lá, que eles chamavam de teste de placement, e aí nesse teste, na verdade, eu terminei em 3 semestres, né? nossa. Foi, e aí eu terminei a faculdade lá e voltei, mas quando eu voltei para o Brasil, eu já comecei a trabalhar, igual que foi justamente nessa época do Pedro. Eu voltei para o Brasil já trabalhando, fazendo show com o Jair, com o Pedro, com a Rosa Passos, com o Zé, com o Chico, assim. Eu comecei a trabalhar Uhum. muito. E logo depois disso, já fiz o meu projeto e não deu mais tempo, eu não conseguia voltar. Eu falei, bom, se eu já não tinha tempo, já ia ser difícil, porque ia começar a parte mais pesada, eu não vou conseguir terminar, né? E aí, de fato, nunca consegui, né? Mas assim, que assim, como é que eu digo? Dói meu coração de dizer isso, porque de fato eu amo física, sempre adorei, já até falei, cara, eu vou começar a ver se eu faço física quântica, assim, já comecei né, eu vislumbrava coisas, ou sei lá, vou fazer, né? Começava a sonhar assim, né? E vai ser uma decepção na minha vida, é isso que eu vou carregar, quer dizer, não terminei o curso de física, Ah, infelizmente. mas eu imaginava que você ia dizer assim que o que você gostava era justamente a parte da música, né? Da física do Sim, som, né? Porque total. assim é tudo relacionado, né? E a gente tem vários físicos Nobel, né? Tipo Einstein, Planck, né? O Tocavam. Heisenberg, que eram Uhum. músicos, né? E que assim sempre a gente sabe bem essa importância da música na vida de um cientista, porque de fato traz assim disciplina e estimula a Muito. criatividade, né? Que são coisas assim, peças-chaves para você ser um cientista de ponta. Agora, É. tem até aquela, como que ela chama? Até anotei o nome dela aqui. A Frances Arnold, que ganhou o Uhum. Prêmio Nobel da Sim. Química em 2018, É. ela fez no discurso dela, ela fala assim que o código da vida, que foi a parte que ela desvendou ali, né, que por isso que ela ganhou o Nobel, isso é muito parecido com a Sinfonia de Beethoven, porque é muito intrincada, é muito bonita e é muito difícil da gente escrever, né? Então, assim, É. não é raro Lindo isso. que os cientistas entendam a importância da música, né? Mas é raro que os Sim, músicos sim. entendam a importância da física, né? Eu acho que E às vezes não consegue relacionar, foi o que você falou, diretamente, né? não. Mas E não tem a relação, mas e também talvez eu vejo assim muito nos teus álbuns, assim, tem várias músicas que tem um nome de alguma coisa da natureza, né? E que eu vejo assim, eu Uhum. percebo
a tua inspiração ao olhar, né, de uma maneira bem artística e poética para o mundo em torno de você, né? E alguns É. cientistas conseguem fazer isso, né? Eu acho que, assim, Carl Sagan era Sim, o icônico, total. mas, assim, É. tem alguma coisa específica, assim, da natureza e da física que te inspire a escrever e a compor? Olha, tudo. Eu acho que quando eu penso em ciência, para mim, muita gente vai achar que isso é. Quer dizer, vocês não, obviamente, mas é arte. É arte. Eu acho que você precisa ter muita criatividade e ser bold, entendeu? Para ser um bom cientista, né? A gente não pode ter medo de arriscar e de errar para ser um bom cientista e nem um bom músico, né? Um bom artista. Então, eu acho que assim, essa coisa de você estar o tempo inteiro na corda bamba, né? De você justamente não estar playing safe, que a gente chama aqui, que é tipo indo na certeza, eu acho que é o mais bonito de tudo mesmo, né? Outro dia eu vi. Eu adoro esse livro o Carl Sagan é um dos caras que assim me inspiram muito. Eu acho que essa coisa, né, do espaço espacial, a coisa do tempo, né, e o quão insignificante, quando você começa a compreender o quão pequenininho a gente é, eu acho que essa sensação de ser uma coisa ínfima, né, é uma coisa para mim muito estimulante e inspiradora, né, de você falar, não, só tem muito mais coisas por aí, né, do que a gente pode, do que sonha a nossa vã filosofia, né, como diz o Shakespeare. Mas, e eu vi, disso que você está falando, é, é uma coisa engraçada, porque eu vi outro dia uma série, né, aqui na Netflix, aqui que são 4 episódios, se não me engano, 5, poucos episódios assim, mas uma série maravilhosa, realmente maravilhosa, sobre médicos do mundo inteiro. São médicos, só médicos, assim, incríveis, né, completamente fora da curva, assim, são todos eles cientistas, né, tem um que é um cirurgião, uma outra que é uma. E eles todos, sem exceção, é muito impressionante, assim, super sérios, e tal, alguns deles mais. Eles comparam o momento em que eles estão operando com música. Então um deles fala, eu danço com o cérebro, outro fala de uma sinfonia de violinos, a moça que opera o fígado e outro. Aí você fala assim, cara, o que eles estão falando? Tem tudo a ver, quer dizer, é uma coisa de vibrações, entendeu? E eles falam, e eu, na verdade, leio o paciente de tal forma, então tudo isso é uma coisa que, na verdade, é super empírico, né? As pessoas muitas vezes acham que a ciência é 2 mais 2 é igual a 4. Eu tô falando isso para leigos, né? Mas não É, é, né? Na verdade, é o oposto disso, né? Para você chegar nesse resultado, você tem que, na verdade, bem de um monte de coisa e assumir coisas que você ainda nem sabe, não sei o que lá. E aí você vai partir com todos aqueles elementos e tal. Então, essa coisa, música, quando você está compondo, é uma coisa meio parecida. Você se joga no vazio ali. Às vezes você passa um tempão sem saber o que vai acontecer e pode dar certo ou não, que também acontece na ciência. Você vai lá e gasta é o muito que mais tempo com acontece. uma coisa. O que mais acontece, né? É trial and error, né? Quer dizer, você vai Uhum. ali na tentativa e erro assim, até você chegar num resultado ou num prêmio Nobel ali, não sei o que, muita coisa deu errado, né? As pessoas não sabem Muito. disso, né? Muita Não. coisa deu errado. Então na música também tem isso, essa coisa do tentativa e erro e nem sempre tudo. E eu, tanto é que eu gosto de compor no piano, que é um instrumento que eu não tenho destreza, né? Porque aí eu sei tocar, mas não é uma coisa como a guitarra que eu sou mais virtuoso do que o piano, né? O piano não é um instrumento que eu nunca estudei formalmente. Então a coisa vai, a minha ligação, né, vai para um outro lugar. Então essa coisa do inesperado e do desconhecido é realmente uma coisa que me fascina muito. E na ciência tem muito disso, né? As pessoas só veem o resultado depois quando você chega lá na sala de aula e estão te ensinando. É porque deu muito errado até chegarem ali, né? E ali depois, né, Não. condensam aquilo falando, beleza. Então na música também tem isso, né? E essa coisa é bastante fascinante para mim, inspiradora. Que interessante. E assim, eu acho que é assim, claro, tem muito da inspiração, né? De você ter a sensibilidade de olhar. É como qualquer manifestação de arte, eu acho, né? Você escrever um poema, escrever uma. Você ter essa inspiração de ter sido. Ter olhar o comum, mas conseguir ver através, né? Então, isso realmente é É, uma questão de inspiração. Porém, você não conseguiria compor se você não tivesse a técnica, se você não tivesse toda, né, a base do estudo, né? E eu acho sim. que isso é muito similar com a ciência, né? Como diz Newton, né? A gente Uhum, tem que se sem apoiar nos dúvida. ombros de São as gigantes, né? ferramentas. Então, Você tem que e ter as quem são ferramentas.
Quem são, assim, os gigantes que você se inspira mais e que você aprendeu as técnicas que você usa hoje, assim? Quais foram essas pessoas Olha, tem na música? alguns. Mas eu posso citar algumas, assim. Eu acho que sem dúvida nenhuma do Brasil, se a gente for falar do Brasil, o Villa-Lobos, o Jobim e o Moacir Santos são três influências, assim, maiores, assim. Eu realmente amo os três, assim, de paixão e acho que são figuras assim completamente fora da curva, em qualquer lugar e tudo. Eu gosto muito dos American Composers da época do Tin Pan Alley, que é os anos 30, que todos os standards de jazz basicamente surgiram daquilo ali, né? Que eram, na verdade, músicas para Broadway, né? E eles faziam aquilo, era como se fosse um clube, né? Eles se encontravam ali na noite, não sei o que lá, como se fosse era um alley, né? Que era exatamente um beco, como a gente Uhum. fala, era um lugar e esse lugar ele se encontrava para ficar trocando figurinhas, como muitos cientistas também já fizeram, né? É. Ou pintores, ou artistas, enfim, em geral. Então, esses compositores, que é o Irving Berlin, é o Gershwin, dois que são Rodgers and Hart, que é um letrista e outro músico, são todos, e todos os standards de jazz são mais ou menos desses 10, 12 compositores. E aí tem uma Ah, série de outras coisas que não são só pessoas, né? Eu adoro música é, africana, né? Yosonodur, tem muitas coisas diferentes, né? E que gosto muito bacana. de música americana pop também, desde de folk music, né? Até e aí tudo bem, beleza? Isso assim mais do século XX para cá. Aí tem do século XIX para trás, que aí tem Bah, aí posso falar de vários, os russos todos que eu adoro. São muitas correntes diferentes, né? Mas eu não tenho preconceito. Tem gente que fala, não, jazz, eu gosto de jazz, ou senão música clássica, tem música e musak, um é bom, outro não é bom. Eu nunca acho que tem. Eu acho assim, tem dois tipos de música, que a gente gosta e o que a gente não gosta. E o mais importante é o que ela causa na gente. Então não interessa o Exato. quão complexo, pode ser uma coisa super simples, um mantra de um acorde, mas se aquilo ali te causa um lance, é o que importa pra mim, né? Então eu não. É boa. Então, assim, para mim entra de tudo nesse caldeirão. E eu gosto muito de pesquisar. Então, eu tô sempre pesquisando coisa nova. E E eu mando vi um sim. documentário seu de 2011, muito bonito, eu vou deixar linkado aqui também, mas que você diz uma coisa que eu achei muito, muito legal, que você diz que a música não tem fronteira, né? Que a gente carrega a nossa expressão e as nossas raízes, né? Para onde a gente vai. E eu acho Uhum. que isso também é muito similar com a ciência, né? Porque a ciência não tem fronteira, né? Não, A gente é uma atividade colaborativa, eu acho que tanto quanto a música, né, total. também. E que quanto mais. E eu achei bonito esse negócio de você falar das raízes que a gente traz, porque isso tem tudo a ver com a questão da diversidade na ciência, a importância de diversos olhares para que as pessoas tragam suas raízes e seus backgrounds para conseguir, de fato, né, abordar um problema de forma mais rica, né? Eu queria saber assim, eu sei que você foi criado, sua mãe é música, né? Você foi criado ali muito nesse ambiente de saraus e tal. Eu queria saber o que você acha de mais forte você carrega assim na sua raiz, assim, dessa primeira inspiração da sua infância, assim? O que você acha que é mais forte? Olha, a música para mim, isso é uma pergunta. É difícil falar assim, porque eu acho assim, tem a Fran Lebowitz, que é uma roteirista e pensadora americana maravilhosa. E ela fala uma coisa muito, muito incrível, cara. Que é assim, me bateu e eu até fico emocionado de falar. Ela fala assim, cara, tem uma coisa assim que é comum de todo mundo. Você quer deixar uma pessoa feliz, assim, você não precisa de droga. Bota a música da infância, de uma parte da parte da vida dela mais. Cara, é incrível, assim. Assim, uma era de uma música que é da minha infância mesmo, que sempre que eu ouço essa música, vem uma coisa, tem uma corda ali emocional que liga direto no meu coração. Isso pra mim tem muito do Caetano, tem muito do Gil, né? Tem o João Gilberto, aí tem a música dos anos, sei lá, 80, 90, você entendeu? Tipo, toda uma parte da minha vida que eu coloco aquele. Basta ouvir uma música que vem tudo na minha cabeça. Então, isso eu carrego muito comigo, essa emoção. Então, eu acho que essa coisa do Brasil, esse Brasil é o Brasil que eu carrego comigo, que é um Brasil super bonito e a gente sabe de tudo, mas assim, é um Brasil que eu tenho dentro de mim, assim, que eu carrego comigo, né? É Então lindo. Isso, é isso, isso. isso eu acho que assim também muito porque que eu estou fazendo esse trabalho voluntário na rádio, assim, né? Eu cresci, meu pai é músico, né? E ele, assim, Ah, a eu, minha não, casa sempre eu tinha esquecido disso. é, meu pai, ele Caramba!
ele é bem nosso estilo, porque ele é músico e nerd, né? Assim, o meu pai, Que divertido. ele, ele é formado assim, ele toca sanfone, piano, ele é Ah, que da ordem dos legal. músicos, né? E assim, Tá. toca, teve banda de blues, banda de jazz, né? Ele tem, assim, tá sempre tocando. E minha casa sempre foi muito cheia de música. E assim, César Camargo Mariano era um cara que Uau. sempre tocou na minha casa. É o grande É, ídolo do meu pai. E eu sei que incrível. ele tem uma participação importantíssima na sua história, né? Tem. Ele foi um cara que você tocou com ele lá nos bares de São Paulo, no Supremo, né? É, ele me E convidou, foi o primeiro. César Camargo é demais, Elis, né? E assim, meu pai é muito fã Uhum. de Djavan, né? Então, assim, eu acho que são essas as referências que eu trago até para montar esse show que eu faço. Eu tenho que incluir coisas novas, então eu tenho feito um pouco de pesquisa, aprendendo um pouco coisas que eu não conhecia, bandas, As Bahia, são coisas lindas, É. né? Que eu não conhecia e Uhum. hoje eu estou assim feliz de dedicar esse tempo na semana para aprender. Mas realmente assim, eu acho que a música ela imprime essa emoção e que carimba aquilo no nossa mente, né? É E isso aí. na educação, por exemplo, a gente sabe que quando você ensina uma coisa que desperta uma emoção, aquele conhecimento fica impresso de forma muito mais profunda, né? E eu acho que Uhum. essa é assim a motivação que eu tenho, por exemplo, para fazer atividades de capacitação com professores, para trabalhar direto com os alunos, com as crianças, porque eu acho que quando você explica um tema com um brilho no olhar, né, que seja do É, espaço, que seja de física, total. a criança não vai esquecer, né? E É, não vai conseguir se desvencilhar daquilo, né? E, é, e eu acho que tem essa interconexão mesmo, assim, da inspiração conjunta, né? Por exemplo, você, a primeira vez que você foi nomeado ao Grammy foi com o álbum da Sorte, né? Da é, Thalma de Freitas. é. Na verdade, o vídeo que eu fiz e falei de você foi esse vídeo sobre serendipidade nas ciências, né? Porque Uhum. existe até uma linha de pesquisa para entender a importância disso para descobertas científicas, porque até para a gente direcionar verbas para pesquisas, a gente tem que contar com isso, que às vezes o cara É, está fazendo uma pesquisa nada a ver e descobre uma coisa aqui que por você tem que acaso. por É, acaso, né? Então, assim, é. eu queria saber, assim, na sua A gente tem que carreira, contar com o acaso. É. você sente isso? Você também na carreira da música, você Totalmente. sentiu? Totalmente. Eu posso até te contar eu posso até te contar uma história sobre essa gravação que é engraçada, sobre essa gravação que foi indicada ao Grammy, né? É? Na verdade, esse disco não é da Thalma, né? A Thalma cantou, mas a Thalma é uma das integrantes. O disco é de um compositor de Boston que chama John Finbury, né? Sim. E lá pelas tantas, você vê, eu sempre acreditei, sempre contei muito com o acaso, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, eu falo assim, olha, assim, vocês vão ter que contar com o acaso, né? Só que o que que eu recomendo vocês a fazerem? Vocês estarem preparados, porque tipo, as oportunidades ou as loucuras da vida, como aconteceu com esse disco, elas vão aparecer sempre. Mas vocês precisam estar preparados para isso. Então, assim, pô, é a mesma coisa como cientista, como qualquer profissional. Você precisa, na verdade, estar preparado para você cumprir aquilo ali, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de deliver, né? Tipo assim, o cara que te chama para alguma coisa, especialmente com música, ele tá chamando você para resolver o problema dele. Ele precisa de um violonista, ou ele precisa de um compositor, ele precisa de, enfim. Então, nesse caso, me ligou um produtor, que inclusive era um produtor argentino, nunca tinha ouvido falar, e falou: não, tal, fulano, cicano, sei lá, todo mundo falou de você, e eu conheço o seu trabalho e tal, não sei o que lá, eu queria muito que você participasse de um disco, mas eu não posso falar muito sobre o disco, só que não sei o que lá. Aí eu falei, cara, como é que eu vou? E eu fiquei meio com aquela coisa, falei, nossa, eu não vou, né, não vou, acho que eu não vou. E aí ele falou, olha, e ele não podia dizer direito quem é que tava no disco, então eu falei, bom, tudo bem, não sei o que lá, mas eu falei, cara, bom, eu tenho essa data, então eu vou, tudo bem. Aí quando eu cheguei no estúdio, tava o John Patitucci, tava um monte de gente incrível, o Ayrton Moreira, eu falei, gente, que isso, né? Aí quando eu cheguei lá, era esse disco do John Findbury, que é esse louco, maluco do bem, ótimo, É. que juntou, assim, um Dream Team, era só gente muito da pesada, assim, a banda inteira era incrível. E aí a gente gravou e foi indicado. Eu nem sabia. Quando eles colocaram o disco, eles inscreveram eu não estava nem sabendo. Ele falou, cara, você tá indicado no Grammy. Eu não sabia. Foi incrível, assim, foi um negócio maluco pra você ver. E foi totalmente casual. Quer dizer, totalmente casual, né? Que E maravilhoso. várias das coisas que aconteceram na minha carreira, aliás, eu diria que 90% das coisas mais incríveis foram completamente casuais. E não foi uma coisa que eu Olha falei, só. não, tem que fazer assim, a gente planeja e faz. As pessoas acham que a gente
que a gente tem tudo sob controle. Não tem nada sobre controle. A única coisa que você sabe é a sua capacidade de fazer aquilo. Isso você pode chegar em casa e estudar, né? Ou estudar, seja o que for. Mas o resto, muito difícil, entendeu? Tipo, claro que tem casualidade, né? E no É. caso do City of Dreams foi igual. Esse outro disco, que na verdade, esse ano teve o City of Dreams, que foi indicado, e eu ganhei com outro, que era um disco que também me chamaram, o Kurt Elling. E como eu sou convidado especial, eu fiquei sabendo que eu ganho junto também. Eu estatuei, Como? ganho Como tudo. assim? Pois Qual é, que um é? disco que eu participo. Chama Secrets Are the Best Stories. Então E você esse disco, ganhou? Ele sim, ganhou em qual categoria? jazz vocal. Caramba! Sim, sim, eu fiquei sabendo depois. Então, quer dizer, no fundo, é um disco que eu participei como convidado especial deles, né? Nossa, Um gente, dos, exatamente, parabéns. eu não sabia também. Então, foi casual. Foi uma coisa assim que eu fui participar de uma coisa e do jazz. E é tudo assim, né, na vida, assim, né? E você vai fazendo seus networks, mas assim, eu acho que essa coisa do network é uma coisa que a gente não. Eu aprendi que a gente não força a barra. A coisa acontece naturalmente. Você pode se ajudar, É. tá? Mas não é uma coisa que você fala assim, não, eu quero tocar com o Herbie Hancock, eu quero tocar com o Plácido do Domingo e vai acontecer. Isso não acontece, isso naturalmente acontece, né? Mas você precisa galgar, né, os seus projetinhos e ir fazendo as coisas até chegar, porque no fundo o mundo não é tão grande assim, né? As pessoas me perguntam qual o conselho que eu dou para os nova geração de cientistas e tal. Eu já estou indo, né, para a segunda geração, já estou, né, mais velha. Mas eu tenho dado esse conselho que foi uma coisa que eu aprendi recente, assim, quando eu mudei para os Estados Unidos, para ser bem sincera, a importância do networking, né, a Ah, importância de você sim, estabelecer seus contatos já no início da sua carreira, começar a é. falar com cientistas de outros laboratórios e ir Uhum. construindo pontes, né, e nunca ir fechando portas, porque Perfeito, a é isso gente não aí. sabe onde que você vai parar. Então, assim, por exemplo, eu vim para os Estados Unidos por uma decisão totalmente pessoal, não era uma questão profissional. Nunca sonhei, Uhum. nunca fui daquelas, eu sonho em trabalhar na NASA. Óbvio que é Uhum. um sonho trabalhar na NASA, mas nunca foi um sonho assim que me moveu, né? E eu Uhum. vim para cá porque casei com o gringo e vim para cá. E aí começaram a aparecer as coisas. E eu falo que tem muita questão da sorte, e o John briga comigo porque ele diz que não existe sorte, que existe você encontrar a oportunidade com o seu preparo, que é isso que você está Isso falando, né? A é. gente tem que estar pronto. E Se realmente, quiser assim, chamar de sorte, chame, é o que você falou, é isso. É exatamente isso. você estar pronto para as oportunidades as oportunidades vão aparecer, né, aleatórias, às vezes a questão do passar o cavalo, você tem que estar pronto para pular, né? E montar no cavalo. É, Então, a gente tem que parar um pouco com essa ideia de que a carreira tem que ser uma coisa linear e eu vou mirar lá no Nobel e vou fazer isso aqui até chegar lá. Não é bem assim que E, funciona. e, e nesse interim, a vida acontece, acontece filho, acontece às É, vezes separações, às vezes reencontros, às vezes, quer dizer, tudo acontece. E tudo isso também influencia, né? É uma coisa meio de total, mão dupla, né? Às vezes o filho, todo totalmente. mundo fala, não, mas não vou ter filho agora. Se você tiver filho agora, você vai ter que se ajeitar e o filho vai entrar ali no meio, não tem como, É, né? E assim que a acontece. questão da maternidade, assim, a vida reinicia, né? Então você vai ter que se Total. reinventar. E eu acho que, assim, uma coisa que eu vejo numa característica de cientistas, mas eu acho que também de artistas em geral, né, e músicos, a gente tem que não ter medo de recomeçar e de se reinventar, né? Assim, É, você vai partindo bonito, é para, legal isso. né? Eu quando tive o É, Gabriel lá, eu pensei assim, tem que ser agora, tem que ser nesse momento por causa da minha carreira. E acabou que, assim, virou tudo de ponta cabeça e eu tive que reaprender e reinventar mesmo. E a Aurorinha veio depois também, num outro momento de carreira, em outro país. Então, assim, eu acho que o engraçado é que os sonhos também vão aparecendo diferentes, né? Coisas que eu sonho hoje em fazer, eu nem pensava que eu pudesse, que existia, né, no e as passado. prioridades mudam também. Isso que você falou, eu acho perfeito, assim, de você estar preparado, né? Assim, as coisas vão rolar, né? Oportunidades diferentes. Você faz acontecer, você pode estar no lugar certo, mas você tem que estar preparado. Então, se prepare. E é É por verdade, aí. né? Eu espero assim que a ciência sempre fique ligada à sua vida de alguma maneira, Ai, sempre te inspire e com que certeza. quem sabe um dia, né, você tem um hobby, uma formação de hobby aí da física, né? Pô, Eu acho importante destacar que assim
a importância realmente da arte, né, das artes para as áreas de ciência, tecnologia, engenharias, matemáticas, né? A gente tem a sigla STEM, são essas carreiras que eu citei, mas tem a sigla agora STEM com o A no meio, que é de arte. E hoje em Hum, dia, eu acho que as pessoas começam a identificar muito mais fortemente a importância do desenvolvimento criativo, né, para a carreira científica e de inovação, porque a gente entrou numa caixa recentemente na ciência de reproduzir, muita reprodução da mesma hum, coisa, né? A gente uhum. até fala assim, a publicação que a gente faz de artigo científico é muito em salame, né? A gente faz uma análise, aí publica essa partezinha aqui, essa partezinha, porque as métricas exigem que a gente tenha muitos artigos para ser considerado um bom Ah, cientista. entendi. Só que são artigos irrelevantes, ninguém cita, você mesmo se autocita 1000 vezes. Então, assim, entrou numa mediocridade do sistema que foi Uhum. perpetuado por algumas décadas, mas eu acho que hoje a gente tem Interessante acordado um isso. pouco de quão ruim que ficou, entendeu? A gente tem que ter espaço para serendipidade, a gente tem que ter espaço para criatividade, né? E isso a gente não aprende na faculdade de física, né? Isso a gente Não, precisa estimular como você fez e com outras, com artes mesmo. E ter esse olhar, eu acho que apaixonado pela natureza é o que vai mover um cientista para a direção correta, né? total. Então, eu tenho certeza, assim, eu vou deixar todos os links dos seus álbuns e do Spotify e tudo para que Ai, o pessoal obrigado, aqui Ali. Pô, que prazer, que escute. incrível estar falando. Fazia muito, de fato, tava com saudade. Falei, pô, que bom que a gente vai fazer esse papo. Fazia tempo, né, que a gente tava para fazer. Eu queria agradecer muito você pelo espaço e pô, pelo carinho de me receber na sua casa. Que é esse programa incrível que deve ser. Inclusive, eu vou também, quando você quando tiver coisa no ar, eu vou fazer questão de também nas redes sociais colocar, porque eu acho que esse é o caminho mesmo, essa coisa da gente reconstruir essa coisa que é tão legal aqui nos Estados Unidos, que tem comunitária, né? Eles têm É, esse senso de comunidade, é uma coisa muito incrível, que eu acho uma das coisas mais legais desse país, essas microcomunidadezinhas que a gente tem, né? No teu é. caso, a comunidade científica dentro de uma coisa. Eu acho isso muito legal, eu adoro, assim, eu acho assim, muito bacana. E na música também tem, a gente tem aqui a comunidadezinha dos guitarristas de jazz, dos compositores, né, exatamente, dos músicos brasileiros, então eu faço parte de várias comunidadezinhas que na verdade se formam naturalmente. Então eu agradeço de você me receber nessa sua comunidade tão bacana, tão bonita. Imagina, é uma honra, Chico. Eu sou sua fã de carteirinha e assim, te acompanho. E eu sempre digo aqui, assim, é legal trazer pessoas que orgulhem a gente, né? Num momento, assim, ainda Pô, mais nesse momento brigadíssimo. tão, né, Pois é. obscuro do Brasil, assim, conhecer pessoas como você, eu acho que o pessoal aqui vai adorar. E espero que isso traga mais fãs para você e a gente consiga associar sempre a arte às ciências, que é importantíssimo para que a gente consiga mover a sociedade na direção certa, né? Obrigada, Obrigado, Chico. professora. Um Maravilhoso. beijão. Beijo grande. Arrasou. Tchau, você que arrasa sempre.